시작되겠습니다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iniciando o ano de 2019, temos grande graça de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, no livro de Atos 8, a gente pode ver Filipe pregando a palavra em Samaria. Quando a gente vê em Atos capítulo 7, aparece o Estevão morrendo. O Estevão morrendo, vem uma grande perseguição em Samaria. E assim, muitos irmãos, eles foram espalhados para muitas cidades. Mas houve algo que eles estavam se esquecendo. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos perguntaram a Jesus. Olhando para esse Jesus que ressuscitou, como eles pensaram? Jesus vai nos libertar dos romanos e vai trabalhar como rei dos judeus. Esses discípulos perguntaram a Jesus. Para o Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. O nosso Jesus ressuscitou. Ele vai vir como rei dos judeus. Então, ele vai nos libertar dos romanos. Agora, ele vai se tornar rei dos judeus. Os discípulos tinham essa esperança. Por isso, eles perguntaram a Jesus. É agora o momento que o Senhor vai libertar Israel? E Jesus falou algo que não tinha nada a ver. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor, ele falou que seria em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos não conseguiram compreender essa palavra. Por quê? Deus era o Deus dos judeus. Os gentios não olhavam para Deus. Mas quando a gente vê essa palavra, está falando de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria também pertence aqui a palavra. Samaria, antigamente, era a capital de Israel. Mas o rei de Israel, ele atacando a cidade de Samaria, e para que Israel não tivesse independência, ele utilizou a miscigenação de raças, né? A discriminação de raças. E assim tirou as pessoas de Samaria e distribuiu pelo mundo. E fez com que muitas pessoas de Samaria vivessem em outros lugares. O rei... E esse rei, essa cidade de Samaria se tornou a capital e não vivia judeus puros. Começou a ter uma miscigenação de raças. Porque Deus é o rei dos judeus. Então eles começaram a desprezar os samaritanos e pensavam que eles eram cachorro, tratavam como cachorro e não comiam junto com eles. Mas Jesus, ele falou
que vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu posso não conseguir falar tudo, mas se eu falar de uma forma simplificada, Deus era o Deus dos judeus, mas no plano de Deus tinha a época dos gentios. Deus deu uma oportunidade para os gentios e não para os judeus. Deu a oportunidade deles receberem a salvação. Jesus Cristo falou que o evangelho ele seria pregado a todos os gentios até os confins da terra. E os judeus que crucificaram Jesus Cristo na cruz, a bênção que havia sido dada somente a eles, Deus deu a oportunidade para os gentios também. Desculpa, mas aqui tem algum judeu? Se tiver, por favor, poderia levantar a mão? Não tem ninguém? Então, todos nós somos gentios. Somos pessoas que fomos abandonadas por Deus e temos que receber maldição. Mas Deus, Ele desejou dar esse tempo para os gentios. Dentro da palavra de Deus, dentro de Jerusalém e toda a terra, e em Samaria e até os confins da terra. Por que Deus falou sobre Samaria? Porque Samaria era uma cidade que tinha miscigenação de raças e era uma cidade abandonada por Deus. E naquele tempo chegou o tempo dos gentios. E depois, os romanos entraram em Jerusalém e lutaram contra os israelitas. E naquele tempo, um soldado romano, antes de destruir as coisas que estavam dentro de Jerusalém, ele tinha preocupação em dar cidadania para aqueles soldados. E ele não entrou na cidade e ficou esperando na parte de fora da cidade. Mas as pessoas que estavam dentro da cidade não unificaram seu coração. Eles estavam presos dentro da cidade. Agora a nossa comida vai acabar. Então o que a gente faz? Então, eles começaram a discutir um do lado do outro, e começaram a ter discussão. Não, a gente tem que se render. Não, se a gente se render, a gente vai morrer. A gente tem que ficar aguentando até o final. E esses dois grupos não conseguiram juntar os seus corações. E eles começaram a brigar entre si, e porque não aconteceu do jeito que eles queriam, as pessoas entraram e abriram a porta daquela cidade. Por isso, aqueles soldados romanos entraram na cidade de Samaria e matou muitos judeus. E depois, os judeus foram vendidos como escravos. E os judeus foram vendidos ao preço de um cachorro. Mas, mesmo com o preço de um cachorro, ninguém queria comprá-los. Por isso, muitos judeus morreram. Então, eles impediram com que os judeus voltassem para sua terra pela lei. Desde então, eles não puderam mais entrar em Jerusalém. E naquele tempo começou o tempo dos gentios. Deus fez com que Jesus Cristo morresse na cruz. E ele falou que queria que esse evangelho fosse pregado até os confins da terra para os gentios. Mas o incrível é que naquele tempo, vocês já estavam dentro do plano de Deus. Nós estávamos dentro do plano de Deus. Os judeus mataram Jesus Cristo na cruz.
Por isso, essa graça refletiu para os gentios. E os Filipos, eu não sei se ele foi sem pensar nisso, mas ele foi para Samaria e estava pregando o evangelho. E inúmeras pessoas receberam a salvação e aconteceu esse incrível trabalho de Deus. E depois, em Atos 9, Saul recebeu a salvação. E indo para Atos, capítulo 10, o soldado romano Cornélio, ele recebeu salvação. E depois, em Romanos, capítulo 13, o Barnabé e o Paulo foram pregar para os gentios. Eles começaram... Eles começaram foram até Macedônia, né? E começaram em Cônio e foram para longe na Europa. E depois o apóstolo Paulo ainda foi até Roma. E assim ele pregou o evangelho. Mas o incrível é que na Bíblia, a vontade de Deus é que o evangelho seja pregado até os confins da terra. Mas em Lucas, capítulo 24, em Lucas, capítulo 24, e 47 está escrito, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Na Inglaterra, eles tiveram os primeiros cristãos lá, né? E eles tiveram Esses primeiros cristãos eram pessoas que receberam a salvação e eles tiveram um atrito com as pessoas que já moravam aqui, né? E eles perseguiram de uma forma muito severa aos cristãos verdadeiros, as pessoas que já moravam nessa terra e foram muito perseguidos. E naquele tempo, Deus permitiu com que a América fosse descoberta. E naquele tempo, muitos primeiros cristãos, eles começaram a migrar para os Estados Unidos. E eles agradeceram pela terra que Deus havia lhes dado. Naquele tempo, quando eles entraram nos Estados Unidos, eles não tinham casa, eles somente tinham pastos, gramas, né? E tinham muitos animais lá. E era bem perigoso. Tinham pessoas que rapidamente construíram casas. E aí as outras pessoas perguntaram, o que você está fazendo aqui? Ah, tem muitos animais na redondeza. E os meus filhos podem ser pegos pelos animais selvagens. E como venta bastante, eu estou construindo uma casa para nós e para o meu filho. E a pessoa ao lado falou zelosamente, né? Não vamos construir casa. Nós viemos para essa terra. E sem se estabelecer e glorificar a Deus, a gente vai poder viver bem? Vamos primeiramente construir a igreja. E assim eles decidiram qual lugar ia fazer. E lá no centro eles construíram a igreja. E construíram a escola. E depois eles construíram a casa deles. Eles aprenderam a Bíblia e também aprenderam a palavra na escola. E naquele tempo era o final do século XVIII. Até o século XVIII, somente naquele tempo tinha alguns países na Europa que clamavam o nome de Deus. Naquele tempo, um país chamado Estados Unidos, depois que eles foram para os Estados Unidos, para pregar esse evangelho, eles saíram para o mundo inteiro.
Em 1962, quando eu nasci de novo, né, que foi o ano que eu nasci de novo, naquele tempo, 520 missionários dos Estados Unidos vieram para a Coreia. 520 missionários estavam na Coreia naquele tempo. Os Estados Unidos, no começo, aquelas pessoas que acreditavam em Deus tiveram perseguição, e porque as pessoas que tinham perseguição na Europa vieram para os Estados Unidos. Então, naquele tempo, os americanos, eles tendo fé em Deus, acreditando em Deus, eles tinham um poder incrível que a gente não tem nem como imaginar. Sabe o Empire State, um prédio dos Estados Unidos? Era o prédio mais alto daquele tempo, que tinha 102 andares. A gente construiu bastante igrejas, né? Mas construir um andar normalmente demora um mês. Primeiro a gente coloca armação, aí coloca cimento. Isso normalmente demora um mês. Mas o prédio do Empire State não tinha um bom mecanismo naquela época, né? Não tinha uma boa máquina. Mas 102 andares naquele tempo para construir aquele prédio. Então, naquele tempo era difícil, eu acho que com o material que tinha era difícil levantar em um ano. Pessoal, sabe quanto tempo demoraram para construir 102 andares? Em 13 meses. Eles construíram 102 andares. Eles descansavam lá no 102º andar, andavam lá. Naquele tempo, era os Estados Unidos do americano. Eles tinham sabedoria de Deus. E eles tinham uma sabedoria que ninguém nesse mundo tinha. E o que eles fizeram? Eles fizeram coisas que surpreenderam as pessoas desse mundo. A primeira coisa que eu me assustei aqui nos Estados Unidos quando eu vim a primeira vez foi a estrada. Então as pessoas começaram a vir do leste para o oeste. E naquele tempo, era do leste até Los Angeles, era até 4.200 quilômetros, mas tinha trem? Não. Tinha carro? Não. Mas a única coisa que tinha era cavalo. Se por acaso se os coreanos tivessem vivido aqui, eu acho que eles iam ter vivido só em Nova York. Mas eles não tinham nem carro, eles não tinham nada disso, mas eles viviam juntos. Isso é incrível. Desde o leste até tem a estrada 5, 15, 20, 25, 35, 45, 65. Tem essas estradas. E a de baixo é 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pessoal, os Estados Unidos naquele tempo tinham a sabedoria de Deus. Realmente eu amo os Estados Unidos. E tem muitos momentos que eu quero trabalhar aqui nos Estados Unidos. Quando a gente foi cruelmente atacado pelo Japão, o país que nos protegeu foram os Estados Unidos. E quando aqueles comunistas da Coreia do Norte vieram nos atacar, eles desceram quase até a minha terra natal e faltava só um pouquinho, né, para chegar até Daegu. Se tivessem demorado mais uma semana, nós todos teríamos pertencido
as mãos da Coreia do Norte, mas vieram os soldados novamente da ONU e atacaram. Eu li o livro do comandante Megados e quando eu li, eu chorei bastante, porque ele é um comandante que eu respeito bastante. Naquele tempo, de Seul até Busan era 185 quilômetros. 185 quilômetros. O soldado Megado, depois que ele acabou a guerra, ele queria viver de uma forma tranquila, né? A guerra, naquele tempo, a União Soviética que estava vencendo. E o plano deles era muito cruel. Principalmente, quando você quer fazer um plano, você tem que... porque naquele tempo, Busan estava no... Então, quando a maré estava alta, ela subia e descia até 5, 10 metros, né? Mas se o plano fracassasse, depois que acabasse toda aquela água, então a gente tinha que subir de novo nadando, mas na lama não tem onde fugir, não tem onde se esconder. E se tiver só um inimigo, esse inimigo com uma arma podia matar todo mundo. Então era um plano muito perigoso. Mas o comandante Megado, ele fez esse plano e todo mundo ficou contra esse plano dele. E o comandante Megado perguntou. E todos os comandantes ficaram contra. Sabe o que o comandante Megado falou? Ai, muito obrigado por poder aceitar o nosso plano. Megado, você tá doido? Ninguém tá aceitando o seu plano, todo mundo tá contra. O meu plano Jincheon é esse daí. Se fosse possível esse nosso plano dar certo, então os inimigos também pensariam da mesma forma. Mas... Então, mesmo que contem, né, para eles que a gente vai fazer esse tipo de plano, eles não vão acreditar, o inimigo não vai acreditar, porque até parece que vão agir dessa forma. Então, o comandante Megado, naquele tempo, ele pensava como se a gente continuar a guerra que a gente está agora, a gente pode vencer. E eu vou poder descansar o meu futuro tranquilamente, mas o Megado pensou como? Ele calculou o sangue dos soldados. Até Seul é 185 quilômetros. A gente pode vencer a guerra. Mas a cada vez que a gente subir 1 quilômetro, muitos soldados vão ter que derramar sangue. Se a gente subir 185 quilômetros... Então, muitos jovens vão morrer e vão derramar sangue. Se eu escolher esse caminho pela minha vida tranquila, eu posso ganhar, mas muitas pessoas vão morrer. Mas esse plano, o plano que eu quero fazer, pode parecer impossível pra gente. Mas os jovens, a gente vai poder poupar o sangue de muitos jovens e poucas pessoas vão morrer. Por isso que eu escolhi esse plano de Busan. E assim como esse comandante Megado também quero salvar a vida de muitas pessoas. Ele era soldado, o comandante, mas ele amava o ser humano, a pessoa. Os americanos receberam muita graça dentro de Deus. E são pessoas escolhidas por Deus também.
E os Estados Unidos, começando a viver bem, começaram a jogar, a se drogar. E isso é uma coisa muito triste. Mas esse evangelho que nós estamos pregando agora, eu acredito que vai ser espalhado nos Estados Unidos também. A gente fazendo a cantata de Natal, pelo mês passado de outubro, nós pregamos o evangelho para 140 mil pessoas. Ontem a gente fez uma apresentação em Dallas. Eu preguei o evangelho. Muitos audientes escutaram e aplaudiram. Realmente, escutando esse nosso evangelho, e esse evangelho vivo, sendo espalhado, eu tenho um coração de que eu gostaria de renovar os Estados Unidos com isso, né? No começo, quando eles vieram nos Estados Unidos, porque eles somente dependeram de Deus, eles se tornaram um coração com Deus. E assim a sabedoria de Deus entrou nele, o amor de Deus entrou neles, a santidade de Deus entrou neles. E no fim do século XVIII, sabe o que aconteceu? Nos Estados Unidos, a maioria dos países o evangelho começou a ser pregado. O evangelho entrou no final do século XVIII na Coreia, também foi no Japão, na China. E principalmente não tinha muita oportunidade de pregar o evangelho para alguns outros países, mas os Estados Unidos vieram e muitas pessoas que receberam perseguição na Inglaterra, eles não queriam viver pela sua tranquilidade, mas inúmeros missionários deles, andando no mundo inteiro, eles pregaram o evangelho de Jesus Cristo. Se naquele tempo não tivesse os Estados Unidos, a Coreia teria se tornado do Japão ou se não da Alemanha, né? Os Estados Unidos quebrou aquele plano malvado dos japoneses, né? E aquela vida miserável de escravo que os coreanos tinham, os Estados Unidos libertou eles. Agora, a Coreia do Norte, eles estão sendo tratados como animais. Por isso, aquele sofrimento que a gente devia passar, os Estados Unidos nos salvou e o governo americano nos salvou. A primeira coisa que as crianças coreanas aprendem é: me dá chocolate. Tinha uma coisa que os americanos diziam, né? E naquele tempo já os americanos eles já se aproximaram dos coreanos, né? Quando eu me encontro com muitos americanos, né, eles falam: ai, olha, quando eu era criança eu já escutei esse tipo de pregação, né, e eu escutei falar sobre o perdão do pecado. Mas agora já não tem mais gente que fale assim, né, nos Estados Unidos. Agora se tornou só uma igreja de fachada, e agora muitos americanos estão vivendo com sofrimento e tristeza. Infelizmente, muitos americanos têm o seu trabalho e estão vivendo assim como assalariado. Eu falei pro advogado da nossa igreja: para de advocaciar e prega o evangelho, né? E eu falei pro médico também da nossa igreja: para de ficar trabalhando como médico e vamos pregar o evangelho. Não existe nada mais importante. E em Lucas 24:47 diz o quê? E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Pessoal, essa palavra é uma palavra que foi falada depois que Jesus Cristo ressuscitou. Começando de Jerusalém até os confins da terra. Esse evangelho vai ser pregado
E pelo nome de Jesus Cristo, né, vai ser pregado o perdão dos pecados. Em 1962, eu recebi o perdão do pecado. E depois eu fui para Cocton. Eu trabalhei em Champali. Em 1965, eu fui para o exército. Em 1968, eu fui despachado do exército e trabalhei em Kimchon. Em 1974, em 1974, eu fui para Tegu. Em Tegu, tinha uma pequena igreja em Padon. E naquele dia, todos os dias eu lia muito a Bíblia. Porque naquele tempo não tinha muitos irmãos na igreja, a gente era pobre e tinha muitas vezes que a gente passava fome. Por isso, desde de manhã até as 4 horas, de manhã inteira eu ficava lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu vi sobre a remissão dos pecados. E eu conectei Levítico com Hebreus. Como a gente pode receber o perdão do pecado? Eu descobri essa verdade. Em 1976, eu comecei o seminário bíblico, A minha filha nasceu em 1972. Ela nasceu em Kimchon. E em 1973, depois que a minha filha fez 1 ano, eu fui para Tegu. E em 1974, meu filho nasceu. Em 1976, eu comecei a escola de seminário. Começou o único seminário que fala sobre o perdão do pecado. Eu ensinei para os estudantes como receber o perdão do pecado. E esse evangelho foi pregado em todo o mundo. Então, eles fazem o arrependimento, mas é um arrependimento que já ainda permanece com pecado. Eu não sei nos Estados Unidos, mas na Coreia todos os dias de manhã eles têm arrependimento do pecado, mas eles continuam sendo pecadores. Satanás, ele engana de uma forma muito exata as pessoas e fazendo ficar contra a vontade de Deus, que se agrada de pregar esse evangelho, e dizendo que prega o evangelho. Ele enganou as pessoas, fazendo a gente acreditar que o que não era evangelho fosse o evangelho. E ele não deixa com que as pessoas recebam a salvação. Receber salvação é somente pelo sangue de Jesus Cristo. Muitas igrejas. Por que você crê em Jesus Cristo? Eu quero receber o perdão do pecado e ir para o céu. Mas não tem quem ensine como receber o perdão do pecado. Tem um ancião com todos os seus bens, com toda a sua devoção, ele queria receber o perdão do pecado. Ele pensava, eu vou receber o perdão do pecado. Mas aí chegou o dia da sua morte. E quando ele ficou diante da morte, ele ainda era um pecador. Um pecador tem que ir para o inferno. Então ele estava muito angustiado. Ele queria xingar a Deus. Imagina quão triste ele não estava. Mas hoje em dia não tem igreja que pregue esse evangelho. E eu, começando o seminário, eu comecei a pregar esse evangelho. Mas sabe o que é incrível? Deus está me ajudando. Qualquer coisa que eu faça, Deus me ajuda. O arrependimento para o perdão do pecado começaria em Jerusalém e tem que ser pregado por toda a terra. Hoje em dia, muitas igrejas são enganadas por Satanás e estão ensinando um arrependimento que ainda permanece com o pecado. Porque eu recebi o perdão do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, porque eu digo que eu sou justo. Todas as pessoas me consideram pecadores, herege, né? Então, eu tive muito atrito. Então, eu convidei um pastor da igreja americana. E naquele tempo,
vieram algumas pessoas do exterior e alguns pastores também de perto dos Estados Unidos vieram uns 800 pastores. E naquele tempo, tinham os 50 ministros da nossa missão. E por uma semana, eu falei sobre o perdão do pecado. Os pastores dos Estados Unidos, eles são muito verdadeiros, né? Eles falaram, eu não sabia disso. Até hoje eu pensava que eu era pecador. Agora que eu recebi o perdão do pecado. Eles todos uniram seus corações. Uma pessoa, ele trocou até a placa da sua igreja para a igreja Missão Boa Notícia. Nós não queremos unir todas as igrejas com o nosso nome no mundo inteiro. Nós queremos trabalhar junto com todo mundo. Desde março do ano passado até hoje, são 81 mil pastores que estão escutando esse evangelho. Eu preguei esse evangelho na Rússia. O pastor responsável, né, o pastor de cargo mais alto falou para mim: nossa, como o senhor pode falar de uma coisa assim, de uma forma tão simples? Eu falei sorrindo. Todas as coisas, se você souber exatamente, é muito fácil. Mas se você não souber direito, então se torna difícil. Eu falei, na Coreia quase não existe pastor que pregue sobre o livro de Hebreus. Eles acham muito difícil. Vocês já viram algum pastor abrir a Bíblia e pregar sobre Hebreus? Quase não, né? Então a Bíblia do livro de Hebreus tem a parte mais incrível sobre o perdão do pecado, mas as pessoas não sabem disso. E muitos pastores escutando essa pregação, eles falam, isso é a verdade. E agora muitos pastores querem trabalhar conosco. Há um tempo atrás, em Hong Kong, umas pessoas vieram e falaram, Missão Boa Notícia é herege, eles nem oram, eles não leem a Bíblia, eles nos perseguiram. E aí a gente juntou esses pastores e 50 pastores, vários pastores participaram. Tá, vem aqui, Missão Boa Notícia, explicar sobre a sua missão. E eles mudaram. Um pastor da nossa missão foi, e eles escutaram tudo que a gente tinha a dizer. A Missão Boa Notícia não tem o que dizer, né? E aí o nosso pastor começou silenciosamente a falar. Como o perdão do pecado é realizado, o arrependimento de Pedro, o arrependimento de Judas Iscariotes, o que está errado, ele explicou cuidadosamente. Eu cometi pecado. Isso daí não é arrependimento. É você confessar essa sua pessoa suja, má, e aceitar Jesus Cristo e assim viver por esse Jesus Cristo. Porque o meu pensamento sempre entra em atrito com a palavra de Deus. Eu tenho que negar o meu pensamento para a palavra poder entrar em mim. Isso é verdadeiro arrependimento. Eu falei sobre o verdadeiro arrependimento. E todos os pastores de Hong Kong ficaram emocionados. Então vocês se arrependem. Por que falaram que vocês não se arrependem? Vocês oram sim. Como disseram que não, vocês não oram? Aí eles falaram, me desculpe, nós escutamos tudo coisas erradas. Eles nunca nos encontraram. E eu escrevi o livro Arrependimento e Fé. Não faz sentido dizerem que a gente não tem arrependimento. Tem pessoas que falam que a gente pode cometer pecado à vontade. Alguém alguma vez já pregou dessa forma na nossa missão? Não tem nenhum pastor que diga que você pode pregar à vontade. O que nós dizemos? Todos nós cometemos pecado, mas nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O verdadeiro arrependimento é necessário para o verdadeiro perdão do pecado. O
O arrependimento sem perdão do pecado não é um verdadeiro arrependimento. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, eu falei sobre foi a mesma coisa na época do Martim Lutero. Sim, aconteceu isso há algum tempo atrás. Mas eu acredito, quando acabar o tempo dos gentios, os judeus vão vir e vão pisar nessa terra. Em 1968, Israel teve a independência. E naquele tempo eu pensei que a época dos gentios havia acabado. Mas o mais importante é o Templo de Jerusalém. Mas fazendo guerra naquele tempo, eles estavam construindo uma casa ali em cima. Tem a cidade, tem o Templo de Jerusalém, mas eles construíram ali em cima, né? Os sírios, eles construíram ali em cima. E ali virou o quê? Ali virou como é que chama? A mesquita. Os judeus não podem entrar ali na mesquita. Propositalmente, eu fiquei rodeando ali a mesquita por 15 minutos e ali entraram os judeus. Os judeus, eles entraram ali, mas na verdade são os gentios que estão dominando ali aquela região do Templo de Jerusalém. Deus quer pregar esse evangelho até os confins da terra. Isso agrada a Deus. Não é simplesmente acredite em Jesus Cristo. Mas, começando em Jerusalém, ele está falando que esse nome vai ser pregado desde Jerusalém até os confins da terra. Satanás quer nos impedir, mas o mais importante é que receber o perdão do pecado, isso é mais importante, mas isso está sendo perdido pelas pessoas. Não é assim, as pessoas têm que receber o perdão do pecado. E a Missão Boa Notícia começou a pregar esse evangelho do perdão do pecado. E no ano de março de 2017, muitos pastores de outras igrejas, eles falaram, nossa, esse evangelho que vocês pregam, isso é a verdade. E eles descobriram que é falso aquele evangelho que eles têm pregado, né? Está errado esses outros evangelhos. Então a gente vai trabalhar com muitos outros pastores, a gente vai estabelecer muitos escola de seminário, a gente vai mandar muitos missionários temporários, né? A gente vai convidar muitos pastores para a Coreia. A gente quer começar também a escola de seminário de missionário aqui na Coreia, né? E para que possam encontrar o evangelho. A gente quer pregar esse evangelho até os confins da terra. Eu era uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa que fosse. Mas Deus me deu a capacidade e sabedoria para pregar esse evangelho. Mesmo tendo muita perseguição e pessoas contra, eu pude pregar o evangelho. Em 2017, 2018, 2019, nem faz 2 anos, né? Mas muitas pessoas escutaram esse evangelho, 81 mil pessoas escutaram esse evangelho e receberam salvação. Esse evangelho agora vai ser pregado até os confins da terra. Pessoal, que todos vocês estejam pertencendo aqui também. Na Coreia, na nossa missão, por ano, nós recebemos inúmeros VIPs do exterior.
o ex-presidente Fernando Lugo, tem pessoas assim como ele, tem ministros, e também veio outros ex-ministros outros ex-presidentes, né, de outros países. Veio também o ex-presidente de Benin na nossa igreja lá na Coreia. E também vieram outros ex-presidentes. E como eles são convidados muito especiais, a gente não deixa eles dormirem na no hotel, porque eles são muito VIPs, né? Os irmãos da igreja de Gangnam, eles se gabam porque eles recebem os VIPs na casa deles. Por isso que quando eles compram uma casa, eles compram pelos VIPs. Quando eles compram os móveis, eles compram pelos VIPs. Por ano vem inúmeros VIPs. Aqui também está presente o presidente Fernando Lugo aqui na frente. E ele, porque ele ia vir para a Coreia, nós pensamos, ele é um VIP também. Será que vamos levar ele para casa, para uma casa de um irmão ou para um hotel? Muitas pessoas disseram, ele é uma pessoa importante. Será que não é melhor levar para o hotel, né? Como vamos levar para uma casa? E eu disse, não, mas eu gostaria que ele fosse para casa de algum irmão. Não, pastor, ele é muito VIP. A gente tem que levar para o hotel. Não, vamos levar para uma casa. Tá, quando ele chegar, vamos perguntar. E veio o ex-presidente. Nós preparamos um hotel para o senhor. Os irmãos querem que o senhor vá para a casa deles. Onde o senhor prefere ficar? Numa casa de um irmão ou no hotel? E assim nós o levamos para uma casa. Por isso agora nos tornamos em família. Agora, quando vem os VIPs nas casas, os irmãos brigam porque eles querem levar essas pessoas para suas casas. Eles preparam a comida, eles preparam todas as coisas pelos VIPs. Eles ficam como uma família e vão embora. Eles ficam bem felizes. A nossa família fica muito feliz, eles dizem, né? E também assim a gente é convidado para os seus países. É muito gratificante. Quando compra casa, compra pelo Evangelho. Quando compra um móvel, compra pelo Evangelho. Quando compra uma xícara, quando compra um cobertor, compra pelo Evangelho. E assim, é assim que os irmãos da nossa igreja estão vivendo. Tem algumas pessoas que vão pregar lá no exterior. E assim, eu falei pro rei, né? Nós temos os melhores, a medicina na Coreia, né? E eles querem tratar do senhor e de sua família. Ele ficou muito feliz. E assim, esse rei ficou tão feliz que ele deu até uma placa de agradecimento para cada pessoa que tratou dele, né? Ele falou, não vamos fazer só uma vez, vamos continuamente trabalhar assim, né? E assim ele tá fazendo todo esse ajuda pelo evangelho, né? Então teve um casal americano que estavam vivendo muito bem, ganhando dinheiro, mas eles falaram, não é legal ficar ganhando dinheiro, eu quero trabalhar pelo evangelho. Aí eles pediram demissão no trabalho, a esposa também pediu demissão. A esposa, ela trabalhava como enfermeira, mas ela pediu demissão e agora ela está trabalhando na cozinha da igreja e o marido como motorista. E pelo evangelho, todos estão ajudando para uma pessoa receber a salvação. Pela missão Boa Notícia. Então, esse evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Qualquer pessoa que estiver participando disso irá ser abençoado.
Hoje de manhã eu me reuni com os pastores e nós conversamos sobre bastante coisa, assim, né? Sobre a faculdade dos Estados Unidos. E agora muitas pessoas vão poder vir para os Estados Unidos e vão poder estudar música, vão estudar a educação emocional, vão estudar a Bíblia, vão aprender uma vida espiritual exata, vão aprender uma palavra exata. E vai encher esse mundo com o Evangelho. E vai entrar... Vai pregar o Evangelho para muitas pessoas. E agora está muito próximo o tempo em que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens esperando as pessoas para a salvação, né? Então, vocês que estão sentados aqui, se vocês chegaram aqui e receberam a salvação... Então nós somos filhos de Deus. Não vamos nos tornar assim com uma mesma placa de igreja, né? Não por causa disso, mas nós nos tornamos uma família no nome de Jesus Cristo. Para que vocês possam ter uma vida espiritual melhor, nós queremos lhes ensinar para vocês terem uma vida mais feliz. Mais do que qualquer outra coisa, nós queremos lhes ensinar a vida espiritual, outra doutrina. Podem vir para a nossa igreja, eles podem aprender. E esses pastores que pregam o evangelho onde quer que eles vão, Deus trabalha e vocês vão poder ver eles pregando e vivendo fortemente pelo evangelho. E agora... clareou o novo ano de 2019. E nesse ano de 2019, muitos novos pastores nascerão de novo. E, pelo sangue de Jesus Cristo, eles vão ser testemunhas do sangue de Jesus Cristo. E eu espero com que não tenha ninguém que esteja sofrendo por causa do pecado nesse mundo. Essa é a vontade de Deus, que Deus se alegra. Enquanto a gente fizer isso, Deus vai ajudar em inúmeras coisas e que nós juntamente possamos viver trabalhando pelo Evangelho. Eu quero ajudar as suas igrejas. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Se a gente pregar essa palavra, o seu ministério vai sobreviver. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhar fortemente, não por um outro objetivo, mas somente pelo nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. Vamos nos encontrar, vamos compartilhar a palavra, e que nós possamos nos tornar verdadeiros servos de Deus. Quando começou o evangelho nos Estados Unidos, muitas pessoas começaram com sabedoria, mas agora com uma sabedoria inimaginável eles estão vivendo. Mas os Estados Unidos também se corrompeu bastante. Deus quer renovar os Estados Unidos. E muitos pastores dos Estados Unidos estão sendo transformados. Os Estados Unidos estão sendo transformados. Eu espero que esse ano seja mais um novo ano, onde todos nós vamos pregar esse evangelho para que esse evangelho seja pregado até os confins da terra. Vamos dar o nosso coração, vamos unir a nossa força, vamos orar juntos. Também vamos ajudar financeiramente e também vamos trabalhar juntos. Se nós todos unirmos os nossos corações, as nossas igrejas, essa palavra e a vontade de Deus irá ser realizada. Deus irá se agradar. Por meio desse nome... E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Que todos nós possamos juntamente segurar as mãos
e vamos todos juntos seguir por esse caminho. E eu acredito que Deus irá abençoar as suas vidas. Segurem a mão das pessoas que estão ao seu lado e vamos orar. Santo Deus Pai, nós queremos te agradecer. Nós recebemos essa tamanha graça de Deus e escutando esse evangelho incrível, recebemos o perdão do pecado. Aleluia. O Senhor salvou-nos dos nossos pecados e nos aceitou como seu filho. Nós louvamos ao Senhor por isso. Até agora ainda há muitos países que muitas pessoas não sabem esse evangelho, por isso estão morrendo. Senhor, que nós possamos, pela vontade de Deus, possamos unir os nossos corações, que o que não sabemos, que nós possamos aprender e que se torne num 2019 que Deus abençoe e que nós possamos cada um nos tornar pessoas abençoadas por Deus. Não somente a missão Boa Notícia, mas onde quer que seja. Todas as pessoas que pregarem esse evangelho, nós desejamos com que essas pessoas sejam grandemente abençoadas. Que a grande graça de Deus, pelo nome de Jesus Cristo, em todo lugar que for, possa refletir o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão trabalhando pelo Teu Evangelho. Que o Senhor trabalhe e abençoe 2019. Muito obrigado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.